E aí, meus caros amigos, né? Faz tempo que eu não jogo aqui um Real Racing, comento algumas coisas com vocês, tá? Galera, tá muito complicado essa situação do coronavírus, né? E lamentavelmente a gente vai ter que concordar que perder 100 mil brasileiros por uma doença maldita é uma coisa muito triste, tá? É uma coisa que eu acho que é uma coisa complicada. Porém, a gente tem que ser justo e tentar ver quem são os verdadeiros culpados. Porque a esquerda lacradora e isentosfera culpou o Bolsonaro, porém não foi o Bolsonaro que tomou medidas que não propiciaram as pessoas terem medicamentos, né? E sim governadores e prefeitos responsáveis baseados em abre aspas, né, evidências científicas não permitiram que pessoas pudessem tomar a hidroxicloroquina, a misotricina, a ivermectina, que agora, velho, ivermectina agora tem que ter receita médica. Uma receita médica que não deve ser barata, de 200 pila para pegar um remédio de R$ 25. Só no Brasil mesmo, né? Com que interesse eles fazem um negócio desse? Porém, o senhor Átila defendeu com unhas e dentes, né, que houvesse o lockdown, isolamento radical, até defendido, por exemplo, por pessoas como Ciro Gomes, e não há evidência científica sobre isso. Ou seja, basta apenas falar o que as pessoas desejam, né? Que os gestores desejam. Baseados nas declarações e pensamentos do Átila, eles defenderam a quarentena radical, né? Olha que coisa legal, que coisa maravilhosa. Então imagine só quando não pudermos, né, é, mais evitar que empresas vão à falência, né, graças ao fechamento e a decretos draconianos e pessoas ficam dependentes de auxílios, se isso vai adiantar por muito tempo, tá? E o desemprego aumenta e outros problemas também, graças à irresponsabilidade de fazer uma quarentena sem levar contas a realidade do brasileiro médio. Então, eu acho que foi uma puta de uma irresponsabilidade, tá? Eu acho que deveria ter um planejamento desde cedo. Talvez evitaria até muitos casos desde o começo, porque foi permitido que houvesse o carnaval, tá? Quando falaram em cancelar o carnaval, essas pessoas que defenderam depois da quarentena tiveram um surto, um ovo colorido. Então, já sabíamos que da doença antes do carnaval. Já existia, o carnaval não foi cancelado. Olha que responsabilidade. Foi permitido que entrasse turistas de todo mundo. E depois queriam fechar o comércio do seu Zé Dona Maria, a torta direita. Tipo assim, ah não, a gente vai dar um dinheiro aí e tal. Um auxílio que no começo foi problemático para pagar todo mundo. E tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido, né? Então, o STF ainda deu aval para os prefeitos e governadores fizessem o que eles quiserem. Muitos deles são lacaios, propriamente ditos, da China, né, como João Dória, que abraçou até a vacina teste da China. Olha que coisa louca, olha que coisa maluca. Sem levar em conta os efeitos da vacina, cara. Olha que loucura, bicho. Ah, vou repor. Eu quero andar com esse carro aqui. Então, olha só. E então não é permitido nada, cara. Simplesmente o Mandetta, quando era ministro, cara, isso tem que ser muito bem lembrado, tem que jogar na cara, esfregar na cara do Mandetta. Mandetta, quando foi ministro, falou, ó, só procura atendimento
quando você tiver com falta de ar. Ou seja, quando você já está com falta de ar, basicamente o seu corpo já está tomado, então não há muito o que fazer. Então, ou seja, você já está quase no estado crítico, para você ser praticamente entubado, ou seja, você já não está conseguindo respirar, mas o Mandetta falou para você ficar em casa e só procurar ajuda quando você estiver passando mal. Ou seja, quando você já estiver nas últimas, o que você procure atendimento. Olha que loucura, quantas pessoas não obedeceram isso? Irresponsabilidade, cara. E os respiradores superfaturados comprados em locais errados. Isso eles não falam. Então é muito fácil eles culparem o Bolsonaro e não enxergarem a responsabilidade deles, dos desvios de verbas, dos hospitais e a saúde pública precária, que prefeitos e governadores não sabem administrar o erário público sem roubar, sem desviar, sem comprar superfaturado, ou seja, isso eles ninguém fala, a mídia, a Globo não fala, né? Passou todas essas décadas falando, que em tal estado o secretário de saúde desviou isso, desviou assado. Agora não, agora ele é bonzinho, agora é culpa só do Bolsonaro, tá? O governador, o prefeito sempre foram bonzinhos, só o Bolsonaro é malvado, porque a gente não gosta do Bolsonaro. Façam-me favores, cara. Façam-me favores, seus hipócritas. Estados como o Amazonas, o Pará, até mesmo o próprio Ceará, do meu amigo Cleiton Fiuza. Que negócio é esse? A quem vocês querem enganar? E outra, olha só uma coisa, que isso tem que ser muito bem lembrado. Vocês já viram nas matérias o seguinte, quando dá um boletim diário, tem o número de infectados, o número total de infectados. Tem também e o número de óbitos pelo acumulado desde o começo, e tanto de morte quanto o de infectados, né? Ok. Mas eles não falam, por exemplo, pode prestar atenção, eles não falam do número de curados. Porque assim, se contabiliza, engloba todos os casos, mas todos os casos mesmo, você pode perceber uma coisa, sempre vai aumentar. Por quê? Considera desde aquela pessoa que pegou lá no começo e já se curou, já está tendo uma vida normal. Ela entra para a estatística. Eles não contabilizam, por exemplo, só os casos ativos. Ou seja, o que é um caso ativo? Desconta o óbito, porque a pessoa já morreu, ela não está mais com coronavírus, ela já foi pro caixão. E não desconta o curado. Porque o caso ativo é a pessoa que está com coronavírus e está doente. E eles não falam o número de recuperados. Eu, por exemplo, aqui eu vejo do meu estado, eu vejo todos os dias o boletim diário do estado de Rondônia. Aí tipo assim, de Paraná tá subindo casos, agora tá 1000 e pouco casos e tal. Olha só. Mas não fala, não desconta o número de curados. Por exemplo, meu Deus, bicho, eu esqueci a porra do Message aberto. Aí, por exemplo, assim, tem 1.200 casos. Só que tem mais de 1000 curados. Então, de casos ativos, tem cento e poucos casos. Aí, às vezes, é uma cidade que tem 800 casos, mas tem ainda só 400 curados. Ou seja, tem mais casos ativos lá do que aqui. Isso não é falado. Não, que vai pegar o coronavírus de novo, que não sei o quê. Cara, isso aí é uma coisa que pode ou não acontecer. Às vezes a pessoa ela não estava 100% curada. Ela achou, o corpo dela deu uma melhorada, aí acha que tá boa. E aí ela, não é que ela pega de novo, né? Porque ela simplesmente acaba manifestando novamente. Quando baqueia o sistema imunológico dela. Basicamente isso.
Ou é outro tipo de coronavírus, né? A gente tem vários tipos. Pode ser isso. Mas o Brasil tem muitos recuperados. Isso a Globo não fala. Eu não vejo a Globo, por exemplo, até do G1. O G1 Rondônia, aqui do meu estado, né, que é o da rede amazônica, eles não falam o número de curados no título, eles só falam só de mortos e de infectados. Mas outras mídias, elas falam ó, no título, ó, tem tanto assim já de curado. Ó, tem tantos de casos notificados, de óbitos, de curados. A rede amazônica, o G1 Rondônia não fala. Porque a Globo é a TV funerária, cara. Bicho, só do fato de colocar a foto das pessoas lá é pra fazer sensacionalismo, bicho. Para as pessoas pô, ficarem grudadas no Jornal Nacional. William Bonner fazendo aquela cara de triste, aquilo ali é simulado. Ele simplesmente aquilo ali é só para ele representar um papel. Praticamente, ó, estou aqui muito triste pelas pessoas, aí coloca a foto das pessoas. Aquilo ali é sensacionalismo, bicho. É para explorar a tragédia familiar das pessoas. Mas veja quantas dessas pessoas não morreram e não tinham nem condições, nenhum hospital direito. Por quê? Porque o prefeito, junto com o secretário, desviaram recursos. Ou seja, porque a gente não tem leitos de UTI o suficiente. Mas beleza, vocês não vão atrás de aumentar. Quando aumenta é superfaturado. Quando faz hospital de campanha é superfaturado. Ou não faz direito. Aí a gente fica dependendo da incompetência dos caras, velho. Ou eu tô errado? Velho, isso que indigna, cara. Incompetência e corrupção. Ou seja, nos outros países, mas nos outros países não morreu tanto, claro. A gente não tem prefeito e governador vagabundo que só pensa em ganhar recurso. Então é uma coisa assim que, cara, é mentira do sério, velho. Não tem como não se indignar com isso. Isso é uma palhaçada. Isso mostra que o brasileiro ele tira vantagem até das tragédias, as tragédias. Aí eu penso que comigo, e se um dia o Brasil, cara, que pode acontecer, cara, acontecer alguma coisa que aconteceu no Líbano, cara. Já pensaram nisso? Ó, esse aplicativo vai ser banido nos Estados Unidos se a Microsoft não cobrar, tá? Esse TikTok. E aí, cara, eu fico pensando nisso. Eu fico pensando se o Brasil acontecer alguma coisa semelhante como aconteceu no Líbano, cara. Mas Jean, pode acontecer? Pode. Não sei se vai acontecer, mas existe probabilidade de acontecer. Mano, a gente tem que entender que tragédias acontecem. Tragédias, atentados. E aí? O que a gente vai fazer se acontecer alguma coisa assim como aconteceu no Líbano? Nossa infraestrutura ser atingida? Hein? Eu fico pensando nisso, cara. Será que o Brasil vai ter condições? Pô, o Brasil tá prestando solidariedade lá ao Líbano, uma coisa assim, é, bacana. E eu acho importante a forma como o brasileiro ele é solidário. Ele pode ter até os defeitos dele, mas ele é um povo solidário, cara. Deixa eu ver se tem como tunar esse carro aqui. O brasileiro, ele é solidário, cara. Só que, por exemplo, tem pessoas que se aproveitam da tragédia para se dar bem. Então eu temo, cara, num desastre natural, algo assim, é, ter gente que é malandro e se aproveitar da desgraça para querer tirar vantagem, cara. Eu temo por isso, cara. Eu temo por isso, cara. E o que aconteceu no Líbano foi uma coisa muito séria. Cara, me desculpa, mas é subestimar a inteligência da gente e falar,
Ah, foi porque tinha muito fertilizante lá, porque estava sendo guardado muito fogo de artifício, muito fertilizante. Cara, me desculpa, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. É ridículo pensar isso, tá? Pra mim tinha alguma coisa a mais ali, tá? Eu acho que tinha armamento bélico sim guardado, tá? Com que objetivo eu não sei. Pra dar aquela super explosão eu não sei. Ou pra mim aquilo ali foi proposital, um atentado e eles eles detonaram ali para destruir a infraestrutura do país, porque agora o Líbano está em frangalhos. Tá tendo protesto, as pessoas lá estão, olha, desespero porque vem um caos. As pessoas elas entram em parafuso. Elas ficam cara, quando a barriga começa a roncar, bicho, a sua racionalidade vai embora. Vai dizer que não. Vai dizer que não. Desculpa estar vazando áudio, tá? Então, cara, é complicado. Oh, legal, o Brasil quer ajudar. Até o Bolsonaro chamou o Temer, porque o Temer é descendente de libanês. Eu não tenho nada contra isso, não. Eu acho que nesse sentido ele poderia se aproximar da comunidade libanesa para ver o que poderia ser feito, tá? Eu acho importante que um brasileiro, ele mostre para o mundo que ele é solidário. Que o brasileiro não é só filho da puta, não. Que o brasileiro não é só também. Ai, merda, cara. Merda. Desculpa. Desculpa aqui. Que não é só. O brasileiro não tem uma fama de ser promíscuo, de ser malandro, não. Então a gente tem que mostrar ao mundo que o brasileiro é solidário, sim. Tem muita gente boa no Brasil. O brasileiro ele pode ter muito defeito, mas ele tem umas qualidades que muitos povos não têm. Eu acho que a solidariedade é uma delas, tá? A solidariedade é uma das qualidades do brasileiro. O brasileiro ele pode ser um povo mais assim, mais gosta de uma saliência, gosta de uma festa, mas eu acho que o brasileiro é um povo mais generoso também, tá? Ainda mais com certas injustiças. Por exemplo, quando esfrega na cara dele, como aconteceu com o Matheus lá, entregador, porque muitos assim podem ter se indignado com o embate do Matheus Gordinho e o integrador, mas às vezes já vi muita injustiça e ficou quieto, tá? Acho que é porque reverbera na mídia, tá? Eu acho que isso tem que ser muito bem dito, tá? Que muitas pessoas elas ficam quietas com muitas injustiças, tá? E aí quando vira mídia, elas, nossa, que horror, sabe? Eu acho que é muita hipocrisia também, tá? Porque muita gente fica, nossa, pra que fazer isso com um tadinho? Mas faz com outras pessoas também, tá? Isso é verdade, cara. Você pensa que não? Bicho, é foda, tá? É foda. Então é complicado. Certas coisas cansam mesmo, tá? Por exemplo, olha só com o que tá acontecendo aí, que o pessoal tá falando, né, das 100 mil mortes. Aí eu vi no Twitter como morreram 100 mil brasileiros e você ir vivendo. Cara, desculpa. É uma hipocrisia dessa gente que fica fazendo isso, porque quando morre um parente, um amigo, a pessoa chora um dia e no outro dia tá vivendo a vida normalmente, tá? Eu já vi isso. Eu já vi isso. A pessoa perde irmão, perde pai, perde mãe, dá alguns dias a pessoa tá meio que, abre aspas, vivendo, tá? Assim, eu me solidarizo com pessoas que perderam parentes pelo Covid. Cara, eu sinto muito de verdade, cara. Eu não desdenho a perda de ninguém, não, porque eu sei que poderia ser com a minha família, cara. Eu perderia um chão se um parente meu, amigo meu, falecer. Ainda mais de uma doença que foi alastrado por,
pelo, por um, pelo um país como a China que tem pretensões imperialistas. Agora, assim, sem demagogia, eu ia sofrer, mas eu não ia ficar, parar de viver. Eu ia viver o luto? Ia, como todo mundo. Como eu sei que no futuro eu vou perder, eu posso perder a qualquer momento um familiar ou um amigo. Mas eu não vou ficar fazendo falsa demagogia como atores da Globo e famosos para se aparecer. Porque no fundo, eles não sentem nada, cara. Ali é uma ação de marketing. Que nem, por exemplo, o Luciano Huck quis dar uma moto lá pro Matheus. Por quê? Porque ele não quis, ele não ficou assim emocionado com a história do Matheus. Não. Ele fez isso como uma ação de marketing, tá? Ação de marketing. Isso aí tem que ser esfregado na cara desse povo. Isso tem que ser esfregado na cara, ó. Ó, você quer se dar bem. Você quer se dar bem com as custas do que aconteceu com o rapaz, para ter like, para ter biscoito. Muitas pessoas vão se aproximar desse rapaz, desse Matheus, para querer biscoito, tá? Para querer like, para querer se aparecer, tá? E outra, olha só como é engraçado. Falaram assim de racismo, racismo é foda. Mas o rapaz ele não é, entre aspas, negro, ele é moreno, é misturado. O nosso país é um país de misturas, ok. Mas quando viram que o rapaz é cristão, quando eles viram assim, ó, o Mateus, ele é testemunho de Jeová até. Ele, ele, ele não é. Como o Mateus não é petista, não é militante, não é militonto, a narrativa já não prestou. Aí simplesmente o Mateus foi esquecido. Que nem diz o autêntico. Eu tava vendo uma live do autêntico, cara. O autêntico foi cirúrgico. Como sempre ele é cirúrgico. Ó, se descobrindo que esse Mateus voltou no Bolsonaro, se descobrindo que o Mateus voltou no Bolsonaro, eles vão falar assim: ah, ele mereceu. Ele mereceu. Vão começar a falar isso. Ah, porque ele mereceu. Se quando viram assim, ah, será que ele votou em quem ele votou para ver se eu posso defender ele? Eles vão falar dessa forma, cara. Cara, todos os carros com CD insuficiente, hein? Nossa, cara. Você pode ter certeza, mano. Você pode ter a absoluta certeza que eles vão ficar com essa. Ah, mas será que se ele votou no Haddad, então a gente pode defender. Se ele votou no Bozo, né? No genocida, né? Ah, não, então ele mereceu. Bem feito. Porque se aquele outro gordão fosse descobrir que aquele gordão votou no Bolsonaro, meu amigo, já estavam jogando na cara, velho, pra atacar a gente. Mas como não viram nada dele ser apoiador do Bolsonaro, não jogaram, tá? Não jogaram. Porque eles gostam de pegar essas pessoas que fazem coisas reprováveis para descobrir se votou no Bolsonaro para jogar na nossa cara. Fazer que a gente é que nem eles. Você pode ter certeza. Aí quando acontece que a gente descobre que esquerdista foi filho da puta. Aí quando a gente faz, não, veja bem, não precisa generalizar. Ué, eles fazem isso com a gente? O que a gente não pode fazer com eles? Velho, é assim mesmo, cara. É complicado. Então a solidariedade do brasileiro existe. A maioria das pessoas são boas, cara. Mas existe aqueles que fazem a solidariedade para ganhar biscoito. Colocam negócio antifa, ficaram lá tristes pela Amazônia,
pelas queimadas, acredita no Átila, tudo mais, é pra ganhar biscoito, cara. Elas estão cagando, mano. É gente que caga de verdade. Você sabe o que é cagar? Não se importar? É biscoito, cara. É biscoito. É para like. É pra se aparecer. Não é empatia de verdade. Tipo, a empatia seletiva. Ó, se for esquerdista, se for nos nossos, a gente abraça. Como o Matheus é cristão e esquerdista tem. Cara, esquerdista tem asco de cristão. Inclusive, cara, eles adoram bater em cristão. Adoram. Então, tem uma coisa assim que é foda. Então, ai, você está 100 mil pessoas aí, você vivendo. Ah, você tá vivendo? Tipo assim, ai, coloca tristeza lá, ai, estou triste pelas 100 mil pessoas. 5 minutos depois, postando foto com uma cerveja na mão. Um dia depois tá em barzinho. Ah, é só nós que não podemos viver. A dita criatura que diz que é pra não viver, tá vivendo muito bem. Hipocrisia. Hipocrisia, cara. É pura realidade, né, cara? Vou terminar essa corrida aqui. Gastei moeda que me fez falta pra deixar esse bicho aqui nessa cor, tá? Ele tinha umas outras listas. É uma coisa complicada? É, tá? Eu digo que não é um tema fácil de falar, mas tem que ser falado, tá? A gente tem que entender que muitas pessoas elas não entendem as nuances da coisa, tá? Elas às vezes as coisas de uma maneira muito superficial e não entendem o que tem por trás. Então é uma coisa muito séria, tá? Muito séria de verdade. Bem, galera, eu fico por aqui, né? Porque eu acho que eu já falei quase meia hora. Então eu vou encerrar aqui, vou colocar em modo estreia, tá? Amanhã. E